Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui apresentamos temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. Em um cenário cada vez mais globalizado e complexo, entender como resolver conflitos de forma eficaz é essencial. Vamos discutir as abordagens modernas que estão transformando a maneira como nós lidamos com os desentendimentos, sejam eles pessoais, organizacionais ou internacionais. A nossa conversa hoje é sobre formas atuais de olhar para a resolução dos conflitos. Contamos com a presença de um especialista. Ele, que é advogado, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra e presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da FIERN. Seja muito bem-vindo, professor Diogo Oliveira Pignataro. Tudo bem, Michele? Obrigado. Uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui contigo nesse programa fantástico. Professor, eu quero começar perguntando, e o senhor que além de professor é advogado, tem muita prática nessa temática, como é que funciona esse universo das resoluções de conflitos? Arengar, brigar, arranjar problema, desentendimento, todo mundo passa por isso, eu acho que toda hora, todo dia. Seja no contexto doméstico, seja no contexto de trabalho, seja na área de consumidor e por aí vai, que a gente vai conversar sobre tudo isso. Fala um pouquinho pra gente. Bom, os conflitos são questões, é algo íncito, né, ao ser humano ao viver em sociedade, né? É natural que nós passemos diariamente, cotidianamente, por diversos conflitos pessoais, dentro da nossa família, da nossa comunidade, da nossa organização, empresa ou sociedade, do nosso trabalho, dentro da universidade, né? Mas também, é claro, né, alguns desses conflitos eles vão ter uma perspectiva um pouco diferente porque eles vão respingar em relações jurídicas, né? Vão afetar direitos de outros. E quando isso acontece, a gente tem aqueles conflitos que passam a ter uma preocupação para o direito, né? E o direito precisa se preocupar com eles. É daí que surge a necessidade de o direito não só regrar as relações, ou seja, dizer quem tem direito ao quê, né? Mas também ele passar a interpretar ou traçar mecanismos de resolução daqueles conflitos para poder apontar, no caso concreto, qual é a situação que deve prevalecer, se é o direito de um, se é o direito do outro, né? E aí, nesse contexto, a gente tem uma infinidade, de fato, de formatos, de possibilidades, né, de solução dos conflitos, porque, inicialmente, o nosso contexto formador, cultural, inclusive estudado no próprio curso de Direito, né, em todo o conteúdo programático de todas as cadeiras, de todos os cursos de Direito do Brasil e do mundo, eles eram preocupados apenas com um tipo de formato ou um tipo de grande meio, né, de solução dos conflitos, que era o formato através do Estado, através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário nada mais é, né, do que a compreensão do Estado ali, buscando pacificar os conflitos entre os privados, entre agentes públicos e privados, ou entre públicos, né, a depender da situação. Passa-se a ter, né, em determinado momento da história, da evolução da história, passa-se a ver que os conflitos eles podem ser resolvidos de uma forma diferente, né, de uma forma, por vezes, mais adequada, e aí é onde passam a surgir esses outros métodos, né, diferentes do judiciário. E esses métodos, onde a gente pode resolver e solucionar conflitos e como? Onde e como? Os locais, eu acho que é uma primeira temática. Depois, como? Quais são os métodos que a gente pode utilizar? E eu ainda vou deixar mais uma pergunta, mas aí a gente vai nessa interação aqui, nesse bate-bola. Quais são as vantagens da gente não judicializar uma questão, da gente não ir para a justiça para resolver um problema? A grande arena de solução dos conflitos é o Poder Judiciário, né? É inevitável quando a gente pensa em conflitos, em
como você falou, em arenga, em disputas, né, em situações de divergência, é natural que já vem à mente de cada um de nós, né, eu vou processar fulano, eu vou processar você, né, eu vou lhe meter um processo ou coisa desse tipo, porque isso é cultural. Então, o judiciário ele está lá, né, justamente para ser a salvaguarda de todos nós, da sociedade, mas nem sempre a gente deve pensar, nem sempre, por vezes sim, mas nem sempre a gente deve pensar no Poder Judiciário como a primeira grande porta ou a primeira grande arena de solução das controvérsias, dos conflitos, né? Existem outras e cada vez mais, né, a sociedade como um todo vem se abrindo a essas possibilidades, né, e verificando que ela própria, a sociedade, ela pode resolver os seus conflitos, né, sem necessariamente precisar do Poder Judiciário. Porque quando a gente joga a questão, um conflito para o Poder Judiciário, na verdade o que nós estamos fazendo é terceirizando a resolução do conflito. Perfeito. Eu estou jogando para alguém que não sou eu, nem a outra parte envolvida, né? Nós não conseguimos resolver, isso é feito de forma inconsciente, porque se fosse consciente poderia ser trabalhado de uma outra forma, isso é feito de forma inconsciente e você já procura de cara, você não procura resolver o problema com o outro, você já procura necessariamente o Poder Judiciário de imediato. Não é que isso esteja certo ou que isso esteja errado, ou que o judiciário seja o vilão ou que seja o salvador da pátria, né? A depender dos casos, a depender da questão que esteja sendo debatida, a depender muitas vezes das pessoas que estão em questão naquela disputa, é mais salutar pensar num formato que não através do Poder Judiciário, ou seja, buscar outras portas, né? Tem uma teoria sobre isso, teoria do sistema multiportas, né, de justiça, ou seja, a justiça não está apenas atrás da porta do juiz de direito, né? A justiça ela pode estar em outras portas que estão à disposição, né, das partes. É verdade que num contexto de uma sociedade extremamente desigual, como a sociedade brasileira, é natural que nós sempre busquemos ou procuremos, num primeiro momento, o Poder Judiciário, porque é o Estado, né? Eu vou me socorrer do Estado para resolver um problema que eu tenho. Um consumidor, uma pessoa, né, hipossuficiente, é natural que se tente ou que se busque inicialmente, né, o Poder Judiciário, mas não esqueçamos das outras possibilidades. Mas a gente termina hoje tendo que levar a reflexão das pessoas a importância de que quando você leva para um terceiro, que é o Judiciário, a decisão, é tudo ou nada muitas vezes. E a composição sempre termina sendo o melhor dos mundos. Primeiro porque você vai resolver logo o seu problema. Mesmo que você ache que não foi do jeito que você queria, não ter o problema, às vezes, é mais importante do que conviver com ele numa incerteza se você vai levar ou não vai levar o mérito da questão. O Poder Judiciário, ele nos entrega algo ao final, que é uma sentença. Não vou nem entrar aqui na questão de recursos e de dificuldades que se tem depois, né, de executar a sentença, etc., mas ele nos entrega uma sentença ao final. Essa sentença, esse produto final, nem sempre é algo que vai nos satisfazer. As duas partes, às vezes. Por vezes, nós temos conflitos que são resolvidos no Poder Judiciário, né, em que se resolve o processo judicial, mas não se resolve o problema que está por trás do processo, que é o que motivou o processo a existir. E quando a gente passa a pensar em possibilidades, né, em que as próprias partes tenham mecanismos de participar desse processo ativamente, ou seja, utilizar até uma palavra da moda, quando as partes são empoderadas, né, para que elas sejam os partícipes, não só os partícipes, mas elas sejam os protagonistas e atores de encontrar uma solução, né, para uma disputa que elas estão inseridas. Quando isso acontece, o nível de satisfação que elas vão ter como produto final que vai ser gerado a partir dela, que pode não acontecer, é verdade, né? Um mecanismo, uma possibilidade de autocomposição nem sempre vai gerar, né, uma composição. Às vezes sim, às vezes não. No judiciário não existe essa alternativa. Sempre vai ter, demore ou não, tenha problemas ou não, sempre vai ter uma sentença ao final. A grande questão é, essa sentença, por vezes, não satisfaz sequer
um dos lados, porque no judiciário a gente tem aquilo, né, que nós chamamos, né, na teoria dos conflitos de jogo de soma zero. Para que um ganhe, o outro tem que perder. É verdade. E na autocomposição, pelo contrário, a gente tem um ganha-ganha, né? No Brasil, a gente tem lei que pensa em autocomposição. O que seria a autocomposição em termos de hipóteses, de mecanismos? Quais são eles? Que normas a gente tem? Como é que a gente tem encarado isso? Desde quando a gente começou a pensar essa perspectiva de autocomposição? Vamos resolver nosso problema aqui sem envolver o Poder Judiciário. A gente tem determinadas áreas que saíram um pouco à frente, né, nessa compreensão de se utilizar de mecanismos de autocomposição. Né? A Justiça do Trabalho, né, por exemplo, é uma área de grande pioneirismo, né, na autocomposição, às vezes, inclusive, sem sequer ter, né, legislação para tanto ou algo tão específico. Né? Mas a gente passa a ter mesmo, de verdade, né, com efetividade, embora já se falasse, né, em audiências de conciliação, em códigos anteriores, mas a gente passa a ter, de fato, né, mecanismos baseados em leis propriamente ditas, né, a partir da década de 90 do século passado, né, primeiramente com, estou falando de grande, né, expoente, com a lei, né, dos juizados especiais, cíveis e criminais, onde passa-se, né, a ter a necessidade de se buscar a conciliação antes do juiz apreciar. De sequer haver a apresentação da contestação, né, pela outra parte, ou seja, da apresentação da defesa. As partes, elas são chamadas, né, num primeiro ato processual, a dialogarem, a conversarem. Foi esse espírito que foi trazido para o Código de 2015, né, o atual, o Código de Processo Civil vigente no Brasil. Mas veja, o Código de Processo Civil ele é um grande quadro, uma grande moldura, né, que tenta, e ele é feliz nisso, é eficiente nisso, que tenta encontrar saídas e alternativas processuais para todos os tipos de questões que vão a ser debatidas no Poder Judiciário. É bem possível que uma ou outra ou grande parte das situações não se enquadrem ali, né? O que o Código de Processo Civil faz é estabelecer regras de como o processo deve, do início, o meio e o fim do processo. A autocomposição, por vezes, né, não está aí dentro desses mecanismos, embora a gente tenha dentro do Código de Processo a necessidade da audiência de conciliação ou mediação no início do processo. Isso é muito salutar, porque permite, né, esse diálogo, embora tenha lá, né, a petição inicial, ela já está posta, né, os argumentos do autor já estão ali colocados, o réu já toma conhecimento daquilo, e isso, por vezes, é um dificultador para o consenso, né, mas ela estabelece, na minha visão, um mecanismo adequado, assim como outras legislações. Algumas vieram antes, outras próximas ali do Código de 2015, como a Lei de Mediação. Quando a gente fala, o senhor falou da década de 90, né, a Lei dos Juizados Especiais, que traz muito essa ideia do conciliar, né? Teve a criação da Lei de Arbitragem na década de 90 e veio o Código de Processo Civil, que demorou décadas para ser renovado, veio em 2015 trazendo essa ideia de desjudicialização das demandas, vamos tirar do judiciário que a gente pode resolver fora dele, e também, o senhor acabou de mencionar, a Lei de Mediação, que também é do mesmo ano do Código de Processo Civil. E aí eu pego a deixa já para perguntar. Professor Diogo, qual é a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem? Bom, primeiro que a primeira grande diferença entre esses três grandes métodos, né, é que os dois primeiros eles são métodos que a gente classifica como métodos autocompositivos, ou seja, as próprias partes, elas por elas próprias, ou com o auxílio de um terceiro, mas com a vontade manifestada delas, né, elas chegam a uma solução ou uma tentativa de solução. A terceira, né, o terceiro método que você citou, que eu ia deixar para o final, de fato, porque ele é diferente. Vamos deixar para o final, então. Né, que é a arbitragem. Vamos deixar né, para o final. Ela é um método heterocompositivo, ou seja, é um método igual, idêntico, né, nesse aspecto, ao Poder Judiciário. O árbitro, né, que é um
um ente privado, um particular, ele decide a causa tal qual o juiz o faz, embora tenha nuances e diferenças e, enfim, situações que vão caracterizar então, primeiro a possibilidade e depois o próprio Vamos deixar para procedimento. já a arbitragem. Vamos focar, então, agora só na conciliação e na mediação. Qual é a grande diferença-chave entre conciliar e mediar? Vamos lá, a conciliação, ambos os métodos, e aí, só para traçar um panorama um pouco geral antes disso até, dentro da autocomposição a gente tem diversas possibilidades, porque a regra maior é justamente a liberdade, não é se prender às amarras de uma lei ou coisa do tipo. Nem seria preciso ter uma lei de mediação, mas é importante ter, né, para que a gente tenha ali pelo menos nortes, diretrizes gerais, e às vezes no Brasil a gente precisa muitas vezes de que exista uma lei para dar algum tipo de segurança maior para as partes. Mas como eu disse, nem precisaria ter, porque os métodos autocompositivos eles partem de uma premissa inicial que ela não precisa estar baseada em lei, que é a vontade das partes, né? Só vai acontecer aquilo que as partes querem que aconteça, né? Então, de um modo geral, os métodos autocompositivos eles são divididos justamente, né, diferenciados da heterocomposição, do judiciário, da arbitragem, por serem métodos que privilegiam a vontade das partes. Nesse contexto, né, eu tenho a possibilidade de que as partes estejam, né, sendo auxiliadas naquele procedimento negocial por alguém ou não, né? Quando há o envolvimento de um terceiro além daqueles dois que estão litigando, né, que estão, enfim, em conflito, discutindo. Quando eu tenho um terceiro, eu posso ter ou uma conciliação ou uma mediação. Se eu não tenho um terceiro, se são só as duas partes debatendo entre si, eu tenho aquilo que a gente chama de negociação direta. Perfeito. As partes podem, né, inclusive cada uma com os seus representantes legais, advogados, e é importante que se tenha sempre, né, para que você tenha um balizamento, uma correção sobre o que está sendo feito, enfim. Ali a gente tem uma negociação direta. Mas quando eu tenho o envolvimento de um terceiro, né, eu posso ter ou um conciliador ou um mediador. O que é que vai diferenciar uma coisa da outra, ou seja, uma mediação ou uma conciliação? A forma que esse terceiro atua dentro daquele procedimento negocial. Se eu tenho alguém, um terceiro, que ele atua de forma a ser propositivo, né, a interagir de modo mais direto, intervir mais. A intervir mais, a ter mais criatividade, vamos dizer assim, coloquialmente, se meter mais, dar soluções, ideias, ser propositivo, trazer, por exemplo, indicativos de alternativas, mas também de indicativos de como o judiciário tem decidido sobre aquela questão. Será que não seria melhor um encaminhamento desse ou daquela forma? Enfim, se eu tenho alguém que trabalha mais desse jeito, né, esse terceiro sempre vai ter que ser imparcial. Seja conciliador ou mediador, ele não pode ter nenhum envolvimento com qualquer da parte. Nenhum viés particular. Nenhum particular. Mas se esse terceiro participa mais ativamente na construção da solução, a gente tem a conciliação. Se esse terceiro, ele trabalha de um modo muito mais indireto, muito mais... Ele não é que ele trabalhe menos, mas é que ele trabalha de uma outra forma, sob uma outra perspectiva, com outra abordagem. Ele passa a ser alguém ali dentro daquela questão conflituosa que vai buscar intervir para fazer com que as partes consigam dialogar. Muitas vezes é o que falta, né? Entrar num consenso. Vamos resolver. Às vezes as pessoas, elas têm dificuldade sequer em sentar na mesa com a outra. Seja porque teve anos de relacionamento conjugal que por algum motivo não deu certo e teve ali algum entrave, seja porque é uma disputa societária que dura muitos anos e a parte, uma delas ou as duas, se sentem prejudicadas por algo que o outro fez. E aí você não consegue sequer ter um diálogo, ter uma conversa com a outra parte. Em relações que a gente chama de continuadas, né, direito de família, questões societárias, né, e a depender das circunstâncias até trabalhistas, que são relações que têm
duração e que não vão terminar com o conflito, outras terminam, mas essas relações sociais que terminam sendo jurídicas, elas precisam ter uma abordagem diferente na solução dos conflitos. Muitas vezes o que as partes precisam apenas é se aproximar. E tem um interlocutor ali que tenta intermediar. Esse é o papel do mediador. E fazer o meio de campo, Exatamente. O mediador não vai ser um agente propositivo, alguém que vai estar intervindo diretamente muitas vezes, mas é alguém que vai fazer com que as partes voltem a se relacionar, pelo menos na tentativa de conversar, de dialogar e naturalmente, né, se for para sair, a solução vai sair em decorrência desse trabalho mais indireto, que exige muito em termos de psicologia. Então eu quero até aproveitar, deixa eu falar de duas pautas. Inteligência emocional e artificial. Quero falar das duas. Vamos falar de tecnologia e vamos falar de psicologia. A importância dessas duas inteligências e o uso delas. É fundamental. A emocional, ela é pressuposto, a inteligência emocional é pressuposto, né, para a resolução de qualquer tipo de conflito, ainda mais de conflitos pela via autocompositiva. Ou seja, se a gente está trabalhando soluções autocompositivas, elas não conseguem encontrar um outro formato para ser trabalhado, senão através da comunicação. A comunicação faz conflitos surgirem, mas se ela for inadequada, se ela for mal utilizada, mas não há outro, o ser humano ainda não inventou, embora haja a inteligência artificial e ela ajude muito nisso, mas ela ainda não é um fator de preponderância, não há uma outra forma de resolver conflitos pela via autocompositiva, senão sem diálogo, sem comunicação. Então, como é que nós vamos ter uma comunicação adequada para resolver um conflito sem inteligência emocional? Né? É evidente que se eu chego de uma determinada forma, né, sem muito preparo emocional para um ambiente de discussão, a probabilidade de que tudo dê errado, ou seja, que não se tenha consenso ali é muito grande. Sim. Né? Por outro lado, a inteligência artificial, ela pode ser, e eu falando especificamente de resolução de conflitos, mas isso é para o direito e termina sendo para a sociedade como um todo, ela pode ser um grande aliado, ela já vem sendo um grande aliado, né, nas sistemáticas de autocomposição. Ela foi tema, inclusive, né, de um congresso brasileiro recente, né, promovido pela Instituição Brasileira de Gestão de Conflitos, né, IBGConf, que é uma instituição que eu sou, inclusive, o diretor para o Nordeste, né, é uma instituição nacional, e que esse ano ela fez o seu congresso em Londrina, no Paraná, cujo temática central era justamente solução de conflitos e inteligência artificial, ou seja, o que é que a gente pode se beneficiar disso, né? Então, não é que a inteligência artificial vá roubar posições, né, de agentes mediadores, conciliadores, tampouco de advogados, né? Mas a inteligência artificial ela pode nos ajudar muito, por exemplo, dentro de uma determinada reunião, ou diálogo, ou sessão, ou audiência de autocomposição, né? Ela pode nos auxiliar construindo um resumo sobre aquilo que foi falado por um lado, pelo outro, né? E a partir desses resumos, os pontos principais, e a partir disso, né, você tentar encaixar e encontrar consensos, né? E aí vai, obviamente, depender da habilidade de quem está ali enquanto mediador ou conciliador, de bem utilizar aquela ferramenta para encontrar soluções, mas nunca em substituição a ele, ao agente principal. Embora a gente tenha já, né, formatos de inteligência artificial que tentam resolver conflitos menos complexos, né? Como assim? Conflitos em que, até eletronicamente, eu posiciono qual é o meu problema, geralmente questões de consumo, né? Eu digo, eu estou com um problema num determinado produto que eu comprei, né? E você vai numa plataforma e resolve mais fácil. E essa plataforma já entende o que você fez, já traduz aquilo, já entrega, né, para alguém que vai dar uma chancela ou não numa solução, ela já entrega, inclusive, qual seria a solução mais adequada, seria um reparo, se seria a partir do que eu falei, né, do que o consumidor falou, já resolve, e ela já meio que resolve. Mas isso serve para, repito, conflitos com menos complexidade emocional, pessoal, né, envolvimento,
né, emoções, valores. Quando a gente coloca isso tudinho no bolo, fica mais difícil de resolver através, né, de máquinas. Gente, a gente pensa que dá para conversar tudo que a gente tem vontade, mas o tempo já acabou e nós ficamos por aqui nesse Me Explica Direito. Voltaremos a nos encontrar na semana que vem. Até lá!